dia. Vou fazer uma panorâmica ainda nas últimas linhas aqui, já vamos começar. Bom dia, estamos aqui no Clube 501, estudo dos provérbios ao vivo. Eu não sei quando que você vai assistir essa live, se é ao vivo agora ou se gravado depois em outros canais da internet. O importante é que você vai ouvir essa mensagem, né? Provérbios capítulo 15, na nossa jornada hoje, 15 de 31. Estamos quase na metade, né? Vamos fazer uma oração para começarmos. Pai, em nome de Jesus, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias não têm fim. O Senhor é que nos guia por toda a verdade através do Teu Espírito Santo, e também é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo na pessoa do Espírito Santo. Eu quero te pedir nesta manhã, Espírito Santo, Tu que já se faz presente nesse estudo, a qual Tu é o mestre, eu quero te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos entender as sagradas letras e que o Senhor possa nos instruir no caminho da retidão, da equidade. Derrama abundantemente sobre a minha vida e a vida de todos que vão assistir a esse estudo, graça, sabedoria e misericórdia. Em nome de Jesus eu oro, amém. Provérbios capítulo 15, Provérbios, eu gosto de dizer isso todos os dias, né? Em todas as lives. Provérbios não é um livro de regras, não é um livro que diz não faça isso, não faça aquilo, não é um livro de lei. Provérbios é um livro de princípios. E o princípio é assim, quem anda em princípios não precisa andar por regras. Um exemplo, quem é que precisa de regras? Uma pessoa que viola princípios, que não respeita princípios, né? Existem as leis dos homens, por exemplo. Mas a pessoa que guarda a lei dos homens, ela precisa de repreensão? Não tem necessidade, né? Porque ela já anda de princípios, ela guarda, então ela não precisa de repreensão. Aquela que viola precisa ser repreendida, né? Assim também é com as coisas de Deus. Existem as leis de Deus, existem as leis universais que Ele criou. Embora existem muitas leis que Deus criou que você não pode nem ver, porque elas são invisíveis. Um exemplo é a lei da gravidade. Deus criou essa lei para estabelecer que as coisas fiquem fixadas aqui no planeta. E mesmo você não crendo nela, isso não quer dizer que ela deixe de existir, ela está ali. Agora, se você violar ela, você vai sofrer dano. Tem uma experiência, sobe em um prédio e salta lá de cima achando que vai voar. Tu não vai voar, que tu não é um pássaro. Tu vai ficar fixado aqui, pá, no planeta Terra, porque Deus criou a lei da gravidade. Embora tu creia nela ou não, isso não vai mudar o princípio da lei. E sim, são as leis também escritas, né? As leis morais, as leis cívicas, as leis espirituais que Deus estabeleceu. Embora você creia nela ou não, que você desconheça elas ou não, elas existem. E uma vez que violadas, trará consequências. Eu citei o exemplo da lei da gravidade, mas tem outras. Tem a lei da atração, a lei da causa e efeito, a lei da semeadura. Tem um monte de leis. São leis universais, transcendem tempos, né?
ultrapassam as gerações e gerações. E você, conhecendo ela, uma pessoa, por exemplo, que desconhece as leis de trânsito e pega um carro ou uma motocicleta e vai pilotar na via. Ora, as leis existem de trânsito, não é porque ela desconhece que ela não vai ser punida se ela as violar. Ela vai ser punida, o guarda vai estar ali para dar a multa, para rebocar o carro, para fazer o que for necessário para que aquela pessoa se enquadre na lei. Ah, mas eu não conhecia, eu não sabia que tinha essa lei, então. Mas o fato de você não conhecê-la não quer dizer que ela não vai ser aplicada. Assim são as leis de Deus. O fato de você não as conhecê-las não quer dizer que você vai ficar impune. Então, por que eu gosto do livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios é um livro de princípios. Se você aprende aqui os princípios divinos, você não vai necessitar mais de regra e você não vai violar os princípios, você vai andar. Quer dizer, não tem como violar princípio. Princípio não se viola. Ou você é ou você não é. Princípios é assim. Ou você tem ou você não tem. Então você não vai violar as leis se você andar por princípios. Tendo mais ou menos explicado, porque eu sou limitado, mas que o Espírito Santo possa te iluminar melhor acerca desse assunto, vamos começar. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Um shot santo, mais uma vez, letra do shot santo que eu canto, né? O que guarda sua boca conserva a sua alma, e a palavra branda desvia o furor. Então, para que se atormentar? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse conselho dos sábios aqui é tremendo, porque eu era uma pessoa que sempre com palavras duras e, né, para repreender alguém, eu percebia que eu arrumava muito inimigos com isso. As pessoas se voltavam contra mim, mesmo aquelas que dizem que me amavam, né? Parentes próximos, assim, porque eu repreendia duramente. Eu não sabia essa questão de repreender com mansidão. Isso é difícil também. Você tem que ter um controle emocional pesado para poder repreender alguém com tranquilidade, com mansidão, falando tranquilo. Eu admiro muito um policial que me abordou uma vez, a gente estava falando de leis, né? Enquanto eu não andava com princípios, eu violava leis. Uma vez eu fui parado por um policial na BR-101 Federal. E aí, o problema era simples, era documentação de veículo atrasada. E aí ele falou assim, você tá com os documentos aí? Eu falei, não, deixei em casa e tal. Falou assim, mas o carro está documentado, tudo direitinho. Eu não conhecia princípios, eu andava desregrado. Eu falei, não, tá tudo certo, na esperança de que ele me deixasse ir embora. Aí ele falou assim, então para o carro ali, nós vamos dar uma olhada lá no sistema, se estiver tudo certinho como você está dizendo, eu deixo você seguir viagem. Ele já estava, né, sabendo que ele ia me pegar, porque não pode deixar uma pessoa seguir viagem sem os documentos do veículo. Ele já sabia disso, mas ele sabia que eu estava mentindo. Então, quando ele foi no sistema e viu o documento atrasado, ele falou assim, você pode deixar o carro ali, chama uma carona, chama um táxi, seu carro está apreendido. E eu fiquei tentando conversar com ele, convencer ele para que ele deixasse eu ir embora. E ele, percebendo a minha intenção, ele falou assim, se você me oferecer uma propina, eu te dou voz de prisão agora mesmo. E eu não estava pensando em dar propina nenhuma, eu queria que ele deixasse realmente eu ir embora. Você vê como é que é uma pessoa tranquila, ele consegue repreender sem gritaria, sem falar palavra dura. O policial me repreendia, mas falando manso. Ou seja, um cara cheio de sabedoria, né? E depois eu fui descobrir que aquele policial era cristão. Porque na época eu estava vindo de uma igreja, daquelas que dão uma florzinha e tal. Eu falei, eu tô vindo da igreja. Ele falou assim, é mesmo? Imagina se você estivesse vindo de uma balada, de um clube, você tá vindo da igreja, tá cheio de mentira aqui, rapaz. Eu não era cristão, eu era visitante de igreja, igual muitos hoje. Visitam, mas não sabem nada de cristianismo, né? Porque não está em frequentar templo, está em você conhecer a verdade. Jesus falou assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará.
Tem nada a ver, tem um monte de frequentador de templo aí que não anda por princípio, não sabe, né? Mesmo dando regras, eles andam tudo errado. Então, depois que você descobre o que é princípio e você passa a andar por eles, acabou. Você anda em paz com Deus e com os homens. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Falar duramente, repreender asperamente, você vai provocar a pessoa, você vai arrumar inimigos. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Comportamento estúpido, né? Aqui é código pesado, né? Para as pessoas que acham, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que quiser. E pode mesmo. Toca o terror aí que você pode fazer, mas pega esse código aqui, ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ou seja, pode fazer o que você quiser, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, vendo tudo que você está fazendo. E no dia do juízo, quem subsistirá? Vai lá, faz o que você bem entender. Mas aquele que te deu a visão, os olhos dele estão postos sobre ti. E tu dará conta de tudo a obra que você fizer debaixo dessa terra, debaixo do sol, né? Debaixo da terra não, porque debaixo da terra não dá para fazer nada, está morto quem está lá. Debaixo do sol, toda obra que se faz debaixo do sol será julgada, seja ela boa ou ruim, tá? Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. A língua benigna é a pessoa que fala coisas boas, né? Que ensina provérbios, por exemplo, é uma língua benigna, né? Está ensinando bem. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Perversidade na língua é falar coisas vãs, coisas insensatas. Tem pessoas que amaldiçoam a si mesmo, amaldiçoam os filhos, amaldiçoam o cônjuge, amaldiçoam os seus animais, amaldiçoa tudo e nem sabe que está fazendo isso. Porque há perversidade na língua dela e depois ela fica com o espírito abatido. Está dizendo aqui, deprime o espírito, a perversidade na língua. Porque a pessoa fala tanta bobagem, fala tanta coisa contra si mesmo, sem saber. O rei Davi escreveu no Salmo assim, põe uma guarda na minha boca, Senhor, para mim não pecar contra ti. Ele pediu para Deus guardar a língua dele. Eu costumo fazer essa oração também. A gente fala tanta coisa, às vezes, que a gente, quando vê, está falando bobagem. Tem que frear a língua. O apóstolo Tiago disse que uma grande nau, um grande barco, uma grande embarcação, né? Ela consegue ser governada com um pequeno leme, né? E navega o oceano e vai embora tranquila. Mas tira aquele lemezinho lá para você ver como é que a embarcação vai. Ela nem vai, ela fica à deriva e a hora que encontrar rochedo ela vai se chocar contra, porque ela perdeu o controle. Aquele leme lá é que controla a grande embarcação, né? Um exemplo que Tiago deu naquela época. Hoje a embarcação tem motor, tem um monte de coisa, mas, né? Mas o leme está ali. Mesmo uma grande embarcação, né? Como o navio Titanic, vocês lembram? O cara ficava lá, gente, no leme. Então a língua também tem que ser governada, freada, porque se você conseguir frear a língua, você freia todo o corpo, né? Então o Tiago deu esse exemplo do leme aí por causa disso. E também deu o exemplo de um pequeno fogo num bosque, que incendeia a floresta inteira. Aí já é para quem não consegue frear a língua, né? Ela incendeia uma floresta inteira sem a língua, ela vai tocar fogo em tudo. Se você falar bobagem, ela vai incendiar e vai te destruir. Então a língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela, perversidade deprime o espírito. Então toma cuidado com o que você fala. Vigia aí, vai estudar vem estudar os provérbios. Ah, Márcio, eu não consigo acordar todo dia às 5 horas da manhã para acompanhar esse estudo. Tá bom, mas você já está sabendo que existe um livro que você pode adquirir conhecimento, sabedoria e bom senso. Vai estudar ele, né? O tolo despreza a instrução de seu pai,
mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Está vendo aqui? O tolo despreza a instrução de seu pai. Você vê que todo jovem que despreza a instrução do seu pai, ele vai se ferrar lá fora na vida. Todo, sem exceção. Ele pode até sobreviver, mas vai se machucar bastante. E se não se machucar, porque Deus resolveu derramar muita misericórdia sobre a vida dele para que ele se arrependa e volte. Porque se tem um mandamento com promessa, é esse: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e você viva muitos dias sobre a face da terra. Então o jovem, o filho que despreza a correção do pai e da mãe, ele está violando esse mandamento, ele vai sofrer consequências, sem dúvida. Isso aí a gente vê no dia a dia, né? A gente vê no dia a dia que o jovem que não ouve o pai e a mãe em casa, a rua arrebenta com ele. Arrebenta com ele. A minha mãe dizia isso, a minha mãe falava assim: se você não aprender em casa, a rua te ensina, e a rua é dura. Minha mãe sempre falava isso, e quando a gente experimentava, ver se era verdade o que ela estava dizendo, a gente se machucava lá fora. Então tá aqui, ó. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente, ou seja, vai andar tranquilo, né? Na prudência. Na casa do justo há um grande tesouro, mas no ganho dos ímpios há perturbação. Ai, nem vou entrar em detalhe disso aqui. Isso aqui a gente vê no dia a dia, né? Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, por isso que muitas pessoas vêm tomar conselho com os sábios, né? Na multidão de conselhos também há sabedoria. O rei Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu, mas sabe o que ele fez? Ele pegou de cada tribo de Israel 2 conselheiros sábios de cada tribo. Ele tinha 24 homens que ficavam em torno dele aconselhando ele. Porque o sábio, ele nunca acha que ele sabe tudo, e mesmo sabendo, ele vai buscar conselho com outros, porque ele é sábio. Se ele fosse tolo, ele ia falar assim: eu sou o bambambam, eu que sei das coisas. Mas o sábio não faz assim. Mesmo ele tendo sabedoria, instrução, conhecimento, ele se aconselha com outros, porque nós somos passivos de erro. Inclusive Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, mas ele cometeu tanto pecado que não quero nem ousar descrevê-los. Foram muitos, mesmo tendo toda essa sabedoria que Deus colocou sobre ele, né? Então o sábio, ele mesmo tendo sabedoria, tendo conhecimento, sendo um cara prudente, ele vai buscar conselho com outros, né? Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O coração do tolo é insensatez pura. Versículo 9, não, 8 ainda. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Tem um exemplo nas Escrituras que fala que Deus não recebeu o sacrifício de Caim, né? Por que Deus não recebeu? Porque Caim era ímpio, Caim estava na impiedade, ele tinha um coração maligno, né? No Evangelho a gente vai ver escrito sobre isso, falando assim: não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Caim foi fazer um sacrifício a Deus e Deus nem atentou para ele. Por quê? Caim era ímpio. Ele foi revelado isso na ação dele depois de assassinar o próprio irmão. Então, quando o ímpio oferece um sacrifício para Deus, é abominação. Porque o sacrifício que Deus quer é que nós tenhamos um espírito reto, um coração quebrantado. A palavra de Deus diz assim: um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor Deus. Então, antes de você oferecer qualquer sacrifício a Deus, purifique-se a si mesmo de má obra. Purifique o seu coração de obras de iniquidade, porque Deus não recebe sacrifício de pessoas ruins, de pessoas ímpias. Ímpio é impiedoso, pessoa ruim mesmo.
Deus não recebe. Então deixa de tolice, purifique-se, busque o Espírito Santo de Deus, busque arrependimento dos pecados, busque a purificação aí, o Espírito Santo habitando em você. Você não precisa nem fazer sacrifício. Nem precisa, porque Deus ama mais, tem mais prazer no que se obedece à palavra dele do que em holocaustos e sacrifícios. Então, se você ama a Deus, guarda a sua palavra, ele te ama. Jesus escreveu assim, ó, quem me ama guardará as minhas palavras, e o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, se Deus é morada, você é morada de Deus, né? Ele está dentro de você. Tem necessidade de você ficar fazendo sacrifício? Você pode até fazer, mas não tem não. Precisa não. Jesus já fez. O maior sacrifício foi feito por Deus mesmo, né? Ele mesmo sacrificou o próprio Filho em benefício de toda a humanidade, todos os pecadores. Então, o sacrifício que Deus quer é que você se esforce para andar na luz. Porque fácil não é. Nós vivemos num mundo tenebroso de trevas, né? Onde o pecado domina. Se fosse fácil, qualquer um faria. É possível, é simples. Se você ouvir a palavra de Deus, ele mesmo te ajuda, né? Nessa jornada. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Você vê? A oração dos retos, Deus se contenta com ela. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, ele ama. Viu aí? Só há vantagens em seguir a justiça, a equidade, o bom siso, o conhecimento, a sabedoria, o caminho do Senhor. Porque Deus vai te amar, Deus vai te proteger, Ele se contenta até com as suas orações. Então, se você está no caminho da impiedade, veja bem o que diz as Escrituras. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem de duplo ânimo, né? Que de ora está no bem, ora está no mal, se arrependa dos seus maus caminhos, né? E o Senhor terá misericórdia de ti e apagará as suas transgressões. Porque se você não fizer isso, olha o versículo seguinte. Versículo 10. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Esse versículo tem a ver com o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, né? O salário do pecado é a morte. Pecado é a iniquidade, é a maldade, é as coisas ruins que se praticam na terra, né? Que corrompe o ser humano. Então, ele tem um caminho de luz para seguir e se arrepender e deixar esse caminho. Mas quando ele rejeita, primeiro que ele vai ser repreendido duramente, porque está aqui, ó. Correção severa há para o que deixa a vereda. Não, aí está falando aqui para quem já estava no caminho e deixou. Correção severa vai ter para ele. Mas o que odeia a repreensão morrerá, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. A vida eterna está em Jesus, não tem outro lugar não, é nele que você acha. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Lembra que eu falei acima lá? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus? Então, o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Ele sonda os nossos corações, ele sabe até dos teus pensamentos mais íntimos, ele sabe. Quando Caim pensou em matar o irmão, ele falou assim: Caim, por que você está caído o seu semblante contra o seu irmão? Se você fizer o bem, você será aceito, mas se fizeres o mal, o pecado está na porta.
Contra você será o seu desejo, mas cabe a você dominá-lo. Você vê que Deus falou com ele antes de ele pecar. Ele pecou porque quis, porque ele foi instruído a não fazê-lo. Deus falou assim, o seu desejo será contra você, cabe a você dominá-lo. E ele não dominou, não teve domínio próprio. Não tem o Espírito Santo, como é que vai ter domínio próprio? Né? Deus dá de graça do Espírito Santo dele a todo aquele que pedir. Ele escreveu, Jesus mandou não, ele disse e Mateus escreveu nos evangelhos. Né? Jesus disse assim, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, como que é isso? É simples, você pede a ele, fala assim, Senhor, derrama abundantemente do teu Espírito sobre a minha vida, porque é uma promessa, que Deus nos últimos dias derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E se Deus faz uma promessa, ele cumpre, porque ele não é filho do homem para que minta, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, ele cumpre. Então você pede, você fala assim, Senhor, derrama abundantemente o seu Espírito sobre a minha vida. E aí o Espírito vai derramar sobre você e ele vai te botar no caminho reto. Ele vai te guiar pela vereda da justiça, até a eternidade. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, e nem se chegará aos sábios. Isso aqui é tremendo, né? O escarnecedor não ama aquele que o repreende. Não ama. Detesta, porque ele é escarnecedor, ele é zombador, ele quer andar no erro. Então, quando alguém repreende ele, em vez de baixar a cabeça e falar, você me desculpa, eu estava errado, ele fica furioso. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, e ele nem se achegará aos sábios, ou seja, ele se afasta das pessoas que têm sabedoria, porque ele quer andar na insensatez, né? E ele vai se lascar, porque quem não ama a repreensão é um bruto, e ele vai ver só o que ele vai arrumar para si mesmo. Gente, Provérbios é um livro fantástico, ele não é um livro de regra, de princípio, ou você é sábio ou você é tolo. Ou você é prudente ou você é imprudente. O provérbio revela tudo isso. Por isso que eu gosto do livro de Provérbios. Quando você lê, Deus te põe num prumo. Deus te põe na rédea curta e traz você para o caminho. Então eu recomendo a todos vocês que leiam esse livro, estudem ele. Versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Estão conseguindo ver assim um rostinho alegre aqui? Sorridente. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Você vê quando uma pessoa está com o coração assim atrito, né, cheio de perturbação, ela anda com semblante triste, se reflete no rosto que está no coração dela. Eu andei muito tempo assim, cabeça baixa, mas eu estava passando pela repreensão do Senhor, né? E eu orava, eu falava isso para ele, Senhor, tem misericórdia de mim, porque o coração alegre formoseia o rosto. A esperança demorada desfalece o coração, Deus, tem misericórdia de mim. E eu ia orando, né? E ele falou assim, você está na rédea curta. Eu lembrei do apóstolo Paulo, quando orou, pedindo para Jesus desviar dele um espinho na carne que foi enviado para ele. Um mensageiro de Satanás esbofeteando ele. E aí Jesus se apresentou e falou assim, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí quando o Espírito Santo me lembrava essas coisas, mesmo eu sendo repreendido por Deus, eu procurava ficar de boa. Porque existe promessa para isso também. Ele disse assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser zeloso e arrepende-se. Então eu estava entendendo que aquela repreensão não era para minha morte, era para a vida. Porque Deus, quando repreende a gente, é para a gente viver. E viver em abundância, e viver eternamente. Mas o mundo, quando nos repreende, é para a morte. O mundo, quando repreende o homem, é para a morte. Você vê que
alguns governantes colocam até pena de morte, né? Tem países aí que tem leis severas com pena de morte. Então, quando o mundo repreende, repreende para a morte mesmo, para castigar pesado. Mas a repreensão de Deus é boa, porque ela leva para a vida. Então, você nunca te inoje da repreensão do Senhor, porque ela vai te levar para o caminho da vida, de vida eterna. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Que Deus possa derramar alegria no seu coração nessa manhã. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. O tolo sempre metido com estultícia, né? Comportamento estúpido. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. A felicidade, gente, não é assim uma coisa que ocasionalmente ocorre, não. A felicidade é uma decisão, é um estado de espírito. Quando você decide ser feliz, mesmo nos dias maus você fica bem. Porque você lembra que você tem um Criador e Ele está no controle de tudo. O apóstolo Paulo disse assim em suas epístolas: sei estar abatido e sei estar alegre. Sei ter fartura e sei padecer necessidade. Aí ele conclui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você entende isso, você vive desse princípio, você mesmo num período de problema, de escassez, de tribulação, você fica alegre. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus disse no Evangelho: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é passageira. O mundo só dá paz assim, ó, tá tudo bem, você tá em paz. As coisas vão ruim, acabou a sua paz. Mas com Deus não é assim. Mesmo as coisas indo de mal a pior, com Deus você tem paz. Por isso que Jesus falou: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo. A paz do mundo é temporária, existe tempo. A paz do mundo é o intervalo entre uma guerra e outra. E com Deus não é assim. Se Ele te der a paz, você tem paz e acabou. Tesouros riquíssimos há nos caminhos do Senhor. Valiosíssimos, né? Tesouros. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Coração alegre. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Tem pessoas que buscam riqueza a todo custo, de qualquer maneira, e fraudam e roubam, aí vai ter inquietação, né? Vai ter problema. Então melhor é o pouco com o temor do Senhor. Não está dizendo que você não possa ser rico, não. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Está dizendo que é melhor você ter o pouco com o temor do Senhor do que grandes tesouros com inquietação. Mas não está dizendo aqui de jeito nenhum que você não pode adquirir riquezas, desde que você tenha temor do Senhor. Se você for um rico com temor do Senhor, imagina quantas pessoas você não abençoa nesse planeta. É ou não é verdade? Não é pecado ser rico, pecado é você amar as riquezas. Agora, se você ama a Deus e é rico, nosso Deus, quanta bondade você não faz nesse mundo? Quantas pessoas você não ajuda? Quantas pessoas você não destrava física, emocionalmente e espiritualmente com riquezas dessa terra? Você toca o terror fazendo o bem. O diabo, sabendo disso, quer te manter pobre. Você não sabia disso, não? Você tem que buscar sim as riquezas, porque as riquezas dessa terra são bens, né? E se você for ver, Deus deu tudo ao homem. Ele entregou tudo na mão de Adão. Adão que deixou o diabo roubar. Aí Jesus vem, toma tudo do diabo de novo, põe na mão sua. Aí agora é decisão sua de pegar de volta aquilo que o diabo te roubou. E como que você consegue? Descobrindo o código dos sábios.
Se você descobrir o código dos sábios, você põe tudo de volta que o diabo te roubou. 7 vezes mais você põe dele. Tudo que o gafanhoto levou de você, você põe de volta. É fantástico, né? Por isso que a Bíblia diz: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Você está me vendo feliz da vida? Então, porque eu sigo esse princípio aqui. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Né? Olha aí. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Meu gato deu uma espichada de perna ali que eu achei que ele estava batendo na caçuleta. Falei, meu gato tá indo embora, cara? Se esticou todinho, deu uma tremida e tá dormindo aqui do meu lado, meu gatão. Então, o homem iracundo suscita contenda, o longânimo apaziguará a luta. O caminho... Eu não tinha lido isso aqui não, né? Eu li esse aqui, ó. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Agora sim, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O cara iracundo é aquele que, né, gosta de ficar procurando confusão. Põe um monte de contenda entre as pessoas e acende o maior fogueiral lá e deixa o pau quebrando. Mas o longânimo apaziguará a luta. Longânimo é o pacificador, a pessoa que chega ali e tenta acalmar aquilo, apagar aquilo, porque não leva ninguém a lugar nenhum. Contenda, briga, discussão, não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser a morte. Morte, não se machucam, arruma inimizade, então caminho de loucura esse. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Mais uma vez, Salomão pegando pesado aqui com o preguiçoso, né? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Ela prepara o seu alimento na cega para o verão. Então, preguiça é um pecado, você deve vencer ela, né? O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem sensato despreza a sua mãe. Mais uma vez, aquela questão do quarto mandamento: ama o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e viva muitos dias sobre a face da terra. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem sensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Lembra que eu falei que Salomão, mesmo sendo sábio, ele juntou 24 sábios ao redor dele para dar conselhos a ele? Então, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Salomão sabia disso e ele botou, ó, de cada tribo 2 caras ali, ó, pesado de sabedoria para dar conselho a ele. Mesmo ele sendo o homem mais sábio que já existiu, ele fez assim. Então é bom você sempre buscar conselho com outras pessoas, principalmente se forem pessoas mais velhas, que já viveu mais do que você. Eles têm conhecimento para transmitir para você. Mas observe sempre o portar dessa pessoa, porque às vezes idade não quer dizer nada. Eu conheço jovens, muito mais jovens do que eu, que são pessoas cheias de sabedoria. Você pega um conselho com um jovem, às vezes você fica, nossa, que impressionante. E às vezes você vê um velho dando mau testemunho da própria vida dele, né? Mas geralmente isso não é comum, porque o comum são as pessoas mais velhas ter sempre bons conselhos para nos dar, porque elas viveram mais do que nós. Elas têm experiência de vida. Então geralmente se pega conselhos com ancião, com pessoa de mais idade. Mas não é uma regra, tá? Há exceções, tem jovens aí, ó, cheio de sabedoria.
e que podem dar conselho, inclusive, a muitos idosos mais velhos, que viveram a sua vida na juventude loucamente e ainda necessitam de serem aconselhados, né? O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Tenho aprendido isso aqui, eu procurando colocar em prática, né? Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Você viu só como é que o provérbio te mostra até isso? Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que ele se desvie do inferno que fica embaixo. O pecado é a origem de todos os problemas. O que é pecado? Às vezes, quando a gente ouve essa palavra assim, já leva logo para o lado da religião. Não tem nada a ver com religião, não. Pecado é natureza humana decaída. Todos nós já nascemos assim. Então, quando você busca Deus, busca o entendimento, você começa a largar isso, porque você sabe que isso leva para a morte, tanto física como espiritual. Aí a purificação começa. Tem religião aí que fala que você vai ser purificado não sei aonde, quando você morrer. Não tem isso não. Não entra nisso não, que isso é engano. A purificação é aqui. É aqui mesmo. Purgatório, vai nessa. Vai. Não entra nessa não. Ó, eu não estou aqui falando de religião, até porque eu não sou religioso. Mas tem religiões que ensinam engano para você. Seja ela evangélica, qualquer uma. Não estou aqui falando de religião nenhuma, nem mal nem bem. Se você vê eu falar alguma coisa de religião aqui, é para repreender algumas coisas que eles fazem errado. Não prego religião, eu prego a palavra da vida aqui, ó, sabedoria de Deus. Agora, cuidado com certas doutrinas religiosas. Consulta na Bíblia se aquilo que eles estão ensinando é verdade. Consulta na Bíblia. Os bereanos foram considerados nobres porque tudo que pregavam para eles, eles consultavam na Bíblia. Aí, é verdade, o que ele está falando é verdade. Eles aceitavam a pessoa como homem de Deus, profeta de Deus. Se não, falso profeta. É porque você está assustado. Jesus falou que teria muitos falsos profetas, sempre teve em toda a antiguidade, mas nos últimos dias aumentaria muito mais. Então fica atento, toma cuidado. Cuidado com religião. A religião pode até te mostrar o caminho da vida, mas ela não é o caminho. Jesus é o caminho. Quando você conhece a Jesus, aí você, opa, é por aqui. Entendeu? Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que ele se desvie do inferno que é embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Por isso, né? A gente estava falando agora acima de religião. Tiago escreveu na sua epístola que a religião que Deus ama, pura e imaculada, é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e se guardar da corrupção desse mundo. Então, se você quer ser um religioso, cuida dos órfãos e das viúvas. Essa religião aí Deus ama. Se você estiver fazendo isso, essa é a religião pura e imaculada que Deus aceita. Porque aqui, ó, o Senhor desarraiga a casa dos soberbos. Desarraigar é arrancar fora. Mas ele estabelece o termo da viúva. A viúva está desamparada, ela perdeu o marido, que era o provedor da família, então ela agora precisa de auxílio. Se você faz isso, você está sendo um bom religioso. É a única religião que Deus aceita de bom grado. Está lá nas epístolas de Tiago. Isso não é invenção da minha cabeça, não. É conhecimento da Bíblia. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa. Perturba mesmo. Olha, eu peguei pesado com familiares meus, com esse pecadinho aí, amigo da avareza, peguei pesado até ele se livrar disso.
Porque a avareza, ela traz pobreza, ela traz miséria para a pessoa avarenta. O pecado da avareza, ele é tão sutil que você nem percebe. Mas ele vai te jogar num abismo de escassez de coisas. Não entra não, é pecado terrível a avareza. E ele é sutil, você quase não percebe não. O que agir com a avareza perturba a sua casa, perturba mesmo, você fica sem nada. Ela arranca tudo de você. O que agir com a avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O coração do justo medita no que há de responder. Lembra daquele caso que Maria Madalena, uma prostituta, foi trazida diante de Jesus para ser julgada pela lei? Pela lei, ela deveria ser apedrejada e morta. Então, os religiosos, sabendo disso, vamos lá ver agora se Jesus guarda a lei mesmo. Ele vai ter que mandar matar ela, vai ter que apedrejá-la, porque ele diz que guarda a lei e ele não pode fugir disso. Mas Jesus é a justiça em si mesmo, a sabedoria em si mesmo. E como foi que ele fez? O coração do justo medita no que há de responder. Então, qual foi a resposta que ele deu? Aquele entre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra nela. Acabou com todo mundo. Coração do justo medita no que há de responder. Além de justo, Jesus era a própria sabedoria em pessoa. Como que pode uns tolos vir trazer para um mestre fazer um julgamento de um pecador? Os tolos, né? Todos cheios de pecado, todos eles, tudo errante também na vida, querendo julgar uma pessoa, condená-la à morte. Aí Jesus, sendo a própria sabedoria em pessoa, o justo de Deus, que ele fez? Ele não absolveu a mulher, não. Você acha que ele absolveu? Ele usou a lei. Ele falou assim, ó, porque se ele absolvesse, ele falava assim, não, gente, ela não é digna de morte, não, vocês não podem jogar pedra nela, não. Ele não disse isso. O que foi que ele disse? Ele falou assim, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra nela, ou seja, ele não inocentou ela, não. Ele julgou ela segundo a lei. Só que ele colocou todos na posição de pecadores. É o que eu e você somos. Nós não temos direito de julgar ninguém por causa disso. Você entendeu? Jesus falou assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. Ou seja, ela vai passar pela lei, pode jogar pedra. E o único que podia realmente jogar pedra nela era ele, que ele não tinha pecado. E ele não fez isso. Se ele que é santo não apedreja o pecador, quem é você para ficar jogando pedra nos outros aí? Julgando o pecado dos outros? Só porque você peca diferente dos outros? Então Jesus ali cheio de sabedoria, não, ele é a própria sabedoria em pessoa, ele julgou retamente. Então esse provérbio aqui está dizendo isso. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Aqueles caras vieram com o coração cheio de maldade, querendo matar aquela mulher ali, segundo a lei, né? Mas eles também eram pecadores, tanto quanto ela. Então Jesus botou a lei sobre todos eles. Falou assim, ó, se vocês não tiver pecado, pode jogar a pedra. Aí eles começaram a fazer uma análise, eles viram que eles eram tão sujos quanto ela. É porque nós somos assim mesmo. Todos somos pecadores separados, carecemos da glória de Deus. Temos direito de julgar ninguém. Ah, mas a pessoa está cometendo um pecado horrível, está na Bíblia que isso é pecado, e daí? Qual é o que você não comete? Você não comete aquele que ela está cometendo, mas você também tem pecado. Então para de atirar pedra, ora pela pessoa para Deus libertar ela. Eu aprendi isso, isso é princípio, tá? Os filhos de Deus não julgam ninguém. Eles oram para que Deus tenha misericórdia, para que aquela pessoa seja liberta dos laços no pecado ao qual ela está preso. Entendeu? O Senhor... Pulei aqui? Não, isso mesmo. O Senhor está longe dos ímpios,
mas a oração dos justos escutará. Jesus falou assim, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas aquele que o teme, ele ouve. Viu aqui? Por que Deus não ouve a pecadores? Porque Deus está longe dos ímpios. Se a pessoa é impiedosa, é ruim de coração, ela é maligna, faz o mal, ela pode orar o que ela quiser, Deus não vai ouvir ela mesmo, não. Até a oração dele é abominável, Deus não quer ouvir, não. Não é que ele não ouve, ele ouve. Acaso aquele que fez o ouvido é surdo, ele ouve, ele só não atenta, ele não dá nem crédito. Agora, a oração do justo ele escutará. Aqui não está dizendo que ele só escuta do justo, não escuta do... Ele escuta todas, mas ele não atenta para a oração do perverso. É abominação para ele. Mas se você teme a Deus, ele além de escutar, ele te atende. É isso que a Bíblia está afirmando aqui, né? O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos ele escutará. Ou seja, escutará, ele vai atender. Ele vai atender aquilo que você está pedindo. Ele vai resolver a questão. Lembra quando alguma pessoa faz algum agravo contra nós, algum mal, e a gente fica, o nosso coração é maligno. A Bíblia fala que o coração do homem é perverso, né? Então a gente fica querendo fazer algo, né? Essa pessoa fez isso, eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer alguma coisa. É normal do ser humano, né? A gente fica furioso. Quer no mínimo dar uma dura na pessoa. Mas aí quando você vê assim nas escrituras Deus falando assim, minha é a vingança, eu darei a recompensa. Tem crente que lê isso e fala assim, eu vou entregar ele na mão de Deus, então Deus vai matar ele. Você não conhece a Deus não, cara. Você pensa assim, você não conhece a Deus. Quando Deus fala assim, amados, não vos vingues a vós mesmos, dai lugar à ira, porque minha é a vingança. Quando a ira do Senhor vem sobre o homem, ele vem para corrigir o homem, não para matar. Aí você que é crente fica assim, eu entreguei na mão de Deus. Você até o quê? Um macumbeiro gospel? Deus não faz maldade com o homem, Deus quer que o homem viva. Está escrito assim na palavra, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então como é que você fica desejando que Deus mate a pessoa? Deus não vai matar ninguém, ele veio para dar vida e vida em abundância. Quem mata é o diabo, o Satanás e o pecado. O salário do pecado é a morte. Então Deus quer que o pecador morra no pecado dele, na loucura dele? Não, Deus quer que ele se arrependa e se converta. E se viva. Aí fica aí, um cara é crente falando assim, eu fiz uma oração, entreguei ele na mão de Deus, como se Deus fosse juiz de pegar e lançar a pessoa no abismo, no inferno. Deus não faz isso. Deus quer tirar a pessoa do inferno. Então, quando ele fala assim, amado, não vos vingues a vós mesmos, mas dai lugar à ira, ele está falando para você não se vingar, que nós humanos, quando se vingamos, nós sim cometemos o mal. Quando a pessoa se vinga da outra, ela quer matar, ela quer prender, ela quer fazer justiça com as próprias mãos. E Deus está falando assim, não façam isso, dai lugar à ira é para mim, eu que vou vingar, eu darei a recompensa. Qual a recompensa que Deus dá? Quando você ora pela pessoa que te fez o mal, Deus envia anjos lá para guardar ela do diabo. É assim que Deus faz, você não sabia disso não? Uma pessoa te fez o mal, por isso que Jesus falou assim, orai pelos vossos inimigos, né? E orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Por que Jesus falou isso? Porque quando você ora para uma pessoa que te persegue, ela é tua inimiga, ela está te fazendo mal, você ora por ela, coloca ela diante de Deus, Deus não vai matar ela não, Deus não quer fazer isso. Deus vai enviar anjos para proteger aquela pessoa. Quando os anjos chegam para proteger aquela pessoa, o diabo e os demônios que estão ali atormentando aquela pessoa, querendo levar ela para o inferno, por isso que ela é assim, eles vão se afastar, porque os anjos chegaram através da sua oração. Você não crê nisso não? A Bíblia diz que Pedro estava preso, e aí a igreja fez incessante oração, intercedendo por Pedro, o anjo do Senhor foi lá e tirou Pedro da cadeia. Você não acredita que a oração envia anjo? Que crente é você, rapaz? Então, deixa eu continuar aqui para não fugir o raciocínio. Quando você ora pelaquela pessoa que está te perseguindo, está te fazendo mal, Deus envia anjo para proteger ela dos demônios, do diabo que está querendo levar ela para o inferno. Por isso que ela é assim. Aí o Espírito Santo começa a ministrar no coração daquela pessoa.
e ela começa a ser iluminada. E ela vai e se arrepende dos pecados dela e se torna um cristão como você. Você entendeu a vingança de Deus agora? Ele fala assim: amados, não vos vingue a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu darei a recompensa. Mas Deus não se vinga do ser humano. Ele se vinga do diabo que está usando aquele ser humano contra você. Você não sabia disso? Você já imaginou uma tourada? Você já viu uma tourada? Na Espanha que tem muito, que o toureiro fica ali com um pano vermelho, uriçando o touro ali, e o touro corre para cima do pano furioso, e o toureiro enfia uma espada no touro. Então, assim Satanás faz. Mesma coisa da tourada ali. O Satanás pega uma pessoa que está em trevas, que não tem o conhecimento de Deus, e começa a abanar ela contra você. E você se irrita com a pessoa, mas o teu inimigo não é a pessoa, é o Satanás que está usando ela contra você. Aí você, não tendo esse conhecimento, você vai furioso para cima da pessoa, e o diabo usa ela para matar você. Você não entendeu isso não? Você já viu a tourada, aquela... Eu não sei se aquilo é esporte, para mim é uma idiotice, né? Uma coisa maligna que fica ali torturando os animais, depois ou o toureiro morre, que o touro dá-lhe uma cabeçada nele e mata, ou então o toureiro mata o touro. Palhaçada, né? Mas aquilo ali é uma retratação do que acontece no mundo espiritual. O diabo usa as pessoas que não têm luz, que estão fora do caminho de Deus, não estão iluminadas, e usa uma contra as outras. Fica ali apurrinhando, né? Usando as pessoas como se fosse aquele pano do toureiro. E as pessoas não sabem disso, que tem um ser espiritual por trás provocando aquilo. Elas vão furiosas com umas contra as outras. E aí se matam, se degradeiam, se ferem, se ferram todas na vida, e o diabo sai fora rindo. Aí quando você tem esse conhecimento espiritual, você está vendo lá a pessoa vindo contra você, estou te vendo, toureiro. Eu estou te vendo, Satanás. A minha luta não é contra a carne. Lembra o que o apóstolo Paulo escreveu? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, não temos que lutar contra seres humanos. A nossa luta é espiritual, é contra principados e potestades. Então, quando o diabo inflama alguém contra você, você tendo esse conhecimento, eu estou te vendo, toureiro. Você vai lá e ora pela pessoa. Que aí quando você ora pela pessoa, Deus envia os anjos, o diabo tem que largar ela? Tem que largar. Aí o Espírito Santo vai lá e ministra no coração daquela pessoa. Ela talvez venha até diante de você e te pede perdão. Você não acredita nisso? Você precisa ser crente, porque é assim que é. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos ele escuta. Eu não sei nem porque eu entrei nesse tema aqui de batalha espiritual, mas por sinal que eu tinha que falar isso para alguém que está me assistindo aqui, né? A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atentam para a repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Finalizando agora o provérbio, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra, vai a humildade. Então, seja humilde, né? Porque se você for humilde, a honra vai te alcançar, né? E tenha temor do Senhor, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Você começa no caminho quando você teme a Deus, e o temor do Senhor é só o princípio da sabedoria, é o começo, tá bom? Faça um excepcional dia. Terminamos aqui a nossa jornada hoje 15, Provérbios capítulo 15, a nossa jornada 15 de 31. Ainda temos mais 16 capítulos pela frente. Se você está gostando desse estudo, se está gostando dessa conversa, não perca os próximos episódios, que
que com a graça de Deus estarei aqui ministrando para todos vocês. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te dou graças pela minha vida, pela vida de cada pessoa que está assistindo ou que vai assistir depois. Nós te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Assim como as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, eu renovo hoje a minha identidade, o meu propósito, o meu chamado. Eu me sujeito ao teu Espírito Santo e o meu espírito conectado com teu Espírito Santo governa sobre a minha alma. A minha alma não fará as vontades do corpo e nem deixará que o corpo faça as suas próprias vontades, mas a minha alma governa sobre o meu corpo, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sentimentos, e a minha alma governa toda a energia que circule nessa terra, governa sobre elas. A minha alma governa sobre o meu corpo e o meu corpo não fará as suas próprias vontades, mas se sujeitará à vontade de Deus. E, consequentemente, o meu corpo experimentará o melhor dessa terra. Saúde, gozará de saúde plena. Gozará dos bens do Senhor e terá alegria contínua. Em nome de Jesus eu oro, amém. Faça um excepcional dia. Hoje é que dia? Para mim todo dia é hoje, né? Então por isso que às vezes eu fico pensando, hoje é sábado, né? Tenha um excepcional sábado, um excelente fim de semana para você. Hoje é dia de você amar a si mesmo, amar o teu próximo, ame a tua família. Diga para o teu marido, para a sua esposa que você o ama hoje. Não deixa para amanhã, que amanhã vocês não sabem nem se tem amanhã, né? Por isso que quem vive assim na eternidade já como eu tenho a percepção que todo dia é hoje. Por isso que eu não fico assim, será que dia é hoje? É sábado? Hoje é que dia do mês? Eu não me prendo a essas coisas mais. Agenda, nada disso. Eu tenho tarefas para cumprir diariamente, eu antes de dormir vejo o que eu vou fazer amanhã, mas entrego para Deus e vou dormir. Se o dia chegar, eu começo a executá-las. Se não chegar, estou lá na casa do Pai já. Então, porque para quem vive na eternidade, como eu tenho essa percepção. A eternidade não é quando morrer, é agora. Jesus falou assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino de Deus. É chegado já, não vai chegar ainda. Eu é que vou chegar lá um dia, mas o reino já é chegado para mim. E eu tenho que viver na dimensão do reino agora mesmo. Então a eternidade não é quando você morrer, é agora. Toma posse da vida eterna aí. Toma posse da vida eterna, que ela é hoje, todo dia é hoje. Para Deus não existe ontem nem amanhã. Embora se ele quiser ir lá no ontem, ele vai. Se ele quiser ir no amanhã, ele sabe do futuro, do passado, de tudo. Mas eu e você, que estamos condicionados a tempo, espaço, circunstância. Deus não, Deus é eterno e todo dia para ele é hoje. Ele todo dia está no presente. E ele quando fala assim, tu és meu filho, hoje te gerei. Então você também está na eternidade. Todo dia para você é hoje. Porque ontem, eu não estou mais lá. As coisas que eu fiz ontem, nem Deus lembra mais, eu vou lembrar. Mas você ontem cometeu um pecado terrível. Aí o que a Bíblia diz? Os teus pecados eu não me lembrarei. Dos teus pecados eu não me lembrarei, diz o Senhor. Se ele não lembra, quem você vai ficar lembrando? Esquece, larga para lá. Não peque hoje. Mas eu pequei ontem. Ontem não existe mais, cara. Você não está mais lá. Não peque hoje. Lembra que Jesus falou para Maria Madalena, quando trouxeram para ela? Eu contei essa história aqui hoje mesmo, nessa live. E depois que os caras não condenaram, foram embora, não jogaram pedra nela, aí ele perguntou para ela assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela falou assim, ninguém, Senhor, ninguém. Aí ele falou assim, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Olha aí a oportunidade que Deus está te dando. É hoje. Mas eu pequei ontem. Não interessa. Deus não lembra mais do seu pecado de ontem. Ele não quer que você peque hoje. Mas se eu pecar amanhã, o problema é seu, porque o dia que Deus te dá é hoje. Por isso o nome é presente. É hoje que você não pode pecar. Você não deve pecar. Poder pode. A decisão é sua.
Então você não deve fazer hoje. Mas provérbio não é um livro de regra, é um livro de princípios. Se você andar por princípios, você nem se preocupa com isso. O que é pecado, Márcio? Pecado é maldade. Tudo que você faz contra você mesmo, contra o teu próximo ou contra Deus é pecado. Se você não estiver fazendo nada disso, você não está pecando, acabou. Ah, mas estão falando que eu estou. É problema de quem está falando. Vive você para Deus. Tá bom? Faça um excepcional dia. A live já está muito longa. Eu comecei 5:01 e já são 6:06. Já está com 1h05. Vamos encerrar, tá bom? Te encontro aqui na live de amanhã. Deus te abençoe. Hoje é dia de amar o próximo, de amar a si mesmo, de fazer o bem e de expandir o reino de Deus na terra. Faz alguma coisa aí pro reino hoje. Faz um bem a alguém, sei lá. Peça perdão a alguém. Diga para alguém que você ama. Fala assim, eu te amo muito, cara. Eu falo isso até para meus amigos. Eles ficam assim, isso é estranho, cara. Você fica falando que me ama. Eu falei, não sou estranho não, cara. É que eu nasci de novo. Deixa eu ser assim. No início do provérbio eu li um versículo assim, né? A resposta branda desvia o furor, mas aquele que fala duramente suscita ira, né? Mais ou menos assim. Tá lá no início lá do provérbio. Aí ontem eu tava conversando com uma amiga no telefone e eu vi que ela tava furiosa comigo. Eu percebendo que ela tava furiosa, mas não fiz nada de errado com ela não. É questão de entendimento. Aí a gente tem que fazer assim, ó, quando a pessoa não tem um entendimento menos que o seu, você desce pro nível dela, desce. Entendeu? Isso é humildade que a gente acabamos de fechar no provérbio aqui. Você desce pro nível dela, de entendimento dela e fala igual ela, no mesmo nível dela, que se você ficar lá em cima ela não vai te entender. Entendeu? Então você desce pro nível dela e fala igual ela. Então quando eu vi que ela estava furiosa e não tinha necessidade, sabe o que eu fiz? Eu fiz o conselho que o provérbio fala, que a resposta branda desvia o furor. E ela tava falando nervosa ali no telefone, no WhatsApp, né? Falando comigo nervosa. Aí eu fui e falei assim, peraí, antes de a gente continuar essa conversa, deixa eu te falar aqui. Primeiro, bom dia. Ó, resposta branda desvia o furor. Ela tava furiosa. Eu falei assim, bom dia. Quando eu falei bom dia, ela já baixou o tom. Eu falei assim, eu já disse pra você que eu te amo hoje? Rapaz, pensa na menina que tava falando comigo furiosa, já começou a rir. E ela falou assim, eu tenho ouvido de vez em quando essa frase. E acabou a contenda, acabou o problema. Porque a gente se ama, tem que ser assim, não só de palavras, mas em prática. Eu não queria que ela ficasse furiosa, mas ela estava, nós somos assim, né? Nós temos defeito. Então eu fui lá embaixo, na humildade, desci para o nível que ela estava, mas aplaquei a ira dela, apaguei. Com o quê? Com palavras doces, com palavras de amor. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Você gosta de se sentir furioso? Eu detesto quando eu fico furioso. É um mal que há em mim que eu abomino, eu aborreço. Eu não gosto de ficar furioso. Por isso que eu me afasto de pessoas que me aborrecem. Eu dou um tempo para que elas não façam mais aquilo, mas se elas insistem, eu me afasto. Eu não sou obrigado a ficar com pessoa iracunda do meu lado, me irritando, porque eu não gosto de me irritar. Então, quando eu vi a minha amiga irritada, o que eu fiz? Procurei desviar aquela ira dela. E ela desviou. E nós passamos o dia inteiro bem um com o outro, porque a gente trabalha junto, né? Então é isso, que esse conselho sirva para você, que se aplique também na sua vida, com seus amigos aí, nos seus relacionamentos, que você vai viver feliz, assim, com esse sorrisão igual o meu, tá bom? Faça um excepcional dia, até amanhã na próxima live, a gente se vê aqui. Beijo. Valeu.